Projeto Sarau da Memória convida José Batista para a palestra digital com o tema Supapo, a comunicação do povo negro com sua ancestralidade no Rio Grande do Sul. Zé Batista é instrutor social, percussionista, músico, projetista do Supapo no projeto Cabobu, compositor, luthier, instrutor de bandas e baterias de escola de samba. Produção, Saia Rodada, Comunicação e Produção Cultural. José Batista está sentado, falando de frente para a câmera, parecendo na altura dos ombros para cima. Ele é negro, está careca e veste um casaco cinza, com um blusão bege por dentro, aparecendo a gola. Usa óculos de grau retangular e armação de cor preta. Atrás dele, um quadro escolar verde, tamanho médio, pendurado em uma parede branca. Em relação à história do negro nas charqueadas de Pelotas e a sua cultura com o tambor de supapo, a gente pode fazer uma abordagem da seguinte forma. Nas charqueadas, os negros nos rituais de matança, como se diz, eles usavam um tambor de grandes proporções, medindo aproximadamente 1,5 m, com 60 centímetros de diâmetro, onde nos rituais de matança eles batiam esse tambor num culto ritualístico, tá, associado ao que nós conhecemos como batuque. Só que sobre a origem desse tambor, há muitas pesquisas, há muitas notícias, muitas delas até a gente pode abordar aqui, mas a mais conhecida é que era um tambor que foi desenvolvido nas charqueadas de Pelotas, culturalmente desenvolvido nas charqueadas de Pelotas, e que era usado pelos escravos. Né? Há outras versões que não nos cabe abordar aqui no momento, mas a história mais conhecida, vamos dizer, a oficialística, é essa, que é um tambor desenvolvido nas charqueadas de Pelotas, onde o negro ali, ele praticava o ato cultural dele, né, de religiosidade, né, durante o abatimento eram 500 a 600 animais dia que ocorria nas charqueadas de Pelotas. Então, segundo pesquisas que eram feitas, eram ritualísticos, religiosos, por heranças culturais africanas que o negro trouxe consigo nas suas memórias e aplicava então nesses rituais. Então, há muitas notícias de que o supapo sobreviveu até o tempo dos cordões carnavalescos de Pelotas, né? Passando depois, então, toda essa cultura chegou até as escolas de samba, onde o supapo ele sobreviveu como instrumento profano já, tá? Dentro das escolas de samba de Pelotas, onde Pelotas foi ali, na época, o segundo e o terceiro carnaval do país, tá? Perdendo então o supapo um pouco da sua hegemonia lá por meados da década de 70, onde ele começou a desaparecer, a se tornar mais raro, até o ano 2000, em que o nosso saudoso Giba Giba ele entrou então com o projeto Cabobu, onde a intenção era resgatar toda a cultura e trazer a presença do negro na cultura do Rio Grande do Sul, já que essa cultura, desde as charqueadas, ela havia sido escamoteada, até mesmo a presença negra dentro do nosso estado. Então, com o projeto Cabobu, houve um resgate, primeiramente, do tambor de supapo. Ele foi ali reconstruído dentro desse projeto, foi distribuído para várias entidades, para várias pessoas, e a cultura então começou a ser exaltada, começou a ser pesquisada, começou a ser conversada e até mesmo discutida. A partir de tudo isso, a gente parte do entendimento que essas memórias ancestrais que os negros trouxeram da África, ela tem muito muita o lado diaspórico nisso, porque desde a África até chegar ao Brasil,
tá? Muitos negros, eles talvez até nem tenham vindo diretamente da África para o Brasil. Inclusive, há um lado que nos conta que houve negros que vieram do Uruguai para Pelotas, trazendo dali uma cultura de tambores junto com eles, né? Então há toda uma diáspora, já que na África existiam múltiplas tribos, povos com várias culturas, mas sempre o tambor presente dentro dessas culturas. Então o que aconteceu aqui foi um ajuntamento dessas culturas, onde ali se solidificou um instrumento ao qual nós passamos a chamar ele de supapo, né? Que é um instrumento local, é um instrumento em que a cultura dele foi solidificada aqui na região de Pelotas, Rio Grande, sobrevivendo até hoje após passar por várias etapas, por vários processos de religiosidade, a transformação do instrumento religioso para profano, enfim. Mas qual era o papel do supapo nos rituais? Como eu tenho feito alguns vídeos e explicado, o supapo ele vibra numa tonalidade grave aveludado. Então ele tem uma vibração específica ao qual, segundo os conhecimentos religiosos, o orixá vibra naquela batida, já que é um instrumento de comunicação. Tá? Ele emite sílabas vibracionais ao qual o orixá vibra naquela comunicação. Tá? Ainda mais no tempo das charqueadas, em que havia um processo muito pesado de sacrifício de animais ali, ele tinha um papel fundamental que ele teria que vibrar em determinada vibração para ser uma vibração forte do orixá naquele momento, para que houvesse a proteção e a homenagem àqueles seres que estavam sendo sacrificados naquele momento com o intuito apensamente comercial. Então esse era o papel do supapo em relação aos orixás. E qual é a importância de hoje a gente trazer esse assunto à discussão, ao conhecimento de todos? Tá? Porque é um momento em que as pessoas buscam a religiosidade, elas buscam a solidariedade, elas estão indo ao encontro ao ser fraterno, à comunhão, ao auxílio ao próximo. Então é uma hora em que a gente tem que buscar na história, a gente tem que buscar nos fatos, sejam eles místicos, sejam eles puramente registros, muitas vezes até desconhecidos de nós, mas que formam toda uma consciência, formam toda uma egrégora de conhecimento ao qual a gente pode relacionar com os dias em que a gente vive hoje. Tá? De que forma? Nós podemos trazer à baila a questão dos quilombos. Então, o que acontecia em relação aos quilombos, o supapo e os escravos? Há quem diga que nas tranças das negras, conforme o desenho que elas faziam nas tranças, havia um mapa em que o negro se guiava, dava o caminho para o quilombo mais próximo. Então ali havia toda uma solidariedade, um senso de confraternização, de uma comunhão para com um outro irmão, porque eles não pertenciam normalmente à mesma tribo. Tá? Porque eles não vinham da África de uma tribo só, eles vinham de várias tribos, e muitas vezes essas tribos eram inimigas uma da outra. Então eles se combatiam, eles guerreavam. E aqui então eles aprenderam a união, a fraternidade, e o supapo representava esse símbolo em que eles se apoiavam. Tanto que a hora marcada da fuga era a hora em que um terceiro tambor de supapo fazia um rufar diferente, fazia um rufar em que ali ele avisava ao negro que teria que fugir naquele momento, em que aquele seria a hora mais apropriada para a fuga dele. Então esse era o papel do supapo na hora da fuga do escravo.
E como ele alcançava os quilombos? Segundo pesquisas, ele se guiava tem o som dos tambores nos quilombos. Então, conforme ele ouvia o som de tambores, ele se direcionava, juntamente com o mapa memorizado, ele se direcionava de encontro ao quilombo ao qual ele iria ter ali um acolhimento. Então, o Supapo fez todo esse papel, colaborando para a solidariedade, para a fraternidade entre irmãos de tribos, muitas vezes inimigas. Então, essa simbologia, esse sincretismo, a gente pode aplicar nos dias de hoje como um símbolo cultural ao qual o Supapo faz parte, tá, tanto na religiosidade como também na prática, já que ele sobrevive, está sobrevivendo através de várias fontes, de várias etnias que atinam para essa cultura, que estão no resgate dessa cultura, ao qual a gente tem que preservar, até mesmo para exemplificar todas e renegar todas as atrocidades as quais nós praticamos no passado com os nossos irmãos africanos. Então, preservar essa cultura do Supapo é também reconhecer a presença da cultura negra em todo o estado do Rio Grande do Sul, que, segundo há registros, há a presença da cultura dos tambores africanos em todo o nosso estado, em Porto Alegre, em Cachoeira do Sul, em Piratini, Canguçu, Rio Grande, em várias cidades, as quais, se a gente for procurar um pouco, a gente vai encontrar ao menos resquícios da passagem cultural do negro nessas regiões. Então, exaltar essa cultura, falar dela, tá exemplificando, exaltando as atrocidades que eram feitas com esses seres humanos, aos quais inclusive eles eram queimados em fornalhas, vivos, como castigo para qualquer erro que cometessem diante dos senhorios das charqueadas, eles eram punidos severamente. Nós podemos entender que trazer à baila a discussão dessa cultura e o conhecimento dessa cultura, lembrando do escamoteamento ao qual essa cultura foi vítima, nós podemos exemplificar que são preconceitos aos quais, nos dias de hoje, não cabe a gente aceitar como um objeto de sobrevivência. Porque hoje nós vivemos em dias que a solidariedade se faz necessária, em que a solidariedade é um elemento chave para que a gente viva numa comunidade mais evoluída, numa comunidade que tem uma consciência mais una, sem preconceitos, sem o radicalismo religioso ao qual prega o separativismo, sabendo que a raça-mãe tem origem na África, todas as raças, segundo consta nos registros, elas têm uma origem africana, através da despigmentação. Isso aí ocorreu durante talvez milhares de anos, talvez milhões de anos, com certeza, tá? Desde o primeiro hominídeo, passando pelo Neandertal, até chegar ao Homo sapiens sapiens, foram muitos processos aos quais as raças vieram se adaptando segundo o local ao qual elas foram se habitando, né? Tanto que se a gente pegar um osso chamado esfenoide, nós vamos perceber a alteração que ele vem tendo ao longo dos milênios. Né? Conforme a inclinação que ele dá, tá? É um salto quântico que as raças humanas dão. Então tudo começou ali no continente africano, até chegar nos dias atuais, em que nós discutimos já a afetividade com os animais domésticos, que já é um passo importante para a gente reconhecer o absurdo que é o preconceito humano, ainda mais o escravizamento de um outro ser humano. Então nós começamos já em passos pequenos, embora não pareça, aqueles seres que já conseguem reconhecer o amor a um animal doméstico
ver nesse animal o sentimento, perceber nesse animal a dor, a saudade com que ele sente dos seus donos, tá? A afetividade, às vezes até o sofrimento dele, nós aí podemos relacionar ao absurdo que foi o escravizamento de um ser humano, de um povo inteiro, ao qual era tirado da sua terra mãe, trazido para terras distantes, vendidos como mercadorias, tá? Não tinham o direito sequer de ter um nome, tinha um nome trocado. Tá? Então isso tudo no momento é muito importante a gente discutir para que as novas gerações entendam e percebam que aonde a gente perceba sentimento, aonde a gente perceba qualquer atividade de vida, qualquer atividade vibratória, ali é um ser, ali é uma vida que a gente tem que aprender a respeitar, que a gente tem que aprender a valorizar, porque a natureza vai nos devolver, o universo nos dá aquilo que a gente emite para ele. Se a gente mandar amor, o universo vai nos devolver amor. É a lei da causa e efeito que é universal. Tá? E muitas coisas que hoje podemos aqui abordar tem a ver com a lei de causa e efeito. Tá? Nós não estamos passando por nada que a gente não tenha plantado, que a gente não tenha buscado, que a gente de alguma maneira não tenha cometido em algum momento algum ato que nos trouxe até o momento atual que nós passamos, e que é necessário que a gente tenha essa consciência desde cedo, que a gente implante essa consciência nessas gerações vindouras, para que eles entendam que tudo emana de uma mesma energia, que nós todos somos humanos, que nós todos somos filhos do mesmo Pai, independente do nosso país, independente da nossa cor, da nossa religião, porque todas as religiões também elas têm uma origem só. Tá? A religião é uma forma que o homem tem de reaproximação com a divindade. E nós podemos dizer, então, nesse momento, que nós estamos tentando ter uma religiosidade fraterna da humanidade. Nós estamos no momento em que nós devemos buscar nos reagrupar, nos reencontrar como irmãos. Porque se formos parar para pensar, tá? Toda a nossa essência, ela tem um porém. A vida humana não seria a mesma em Marte. A vida humana não seria a mesma em Vênus. Então nós somos uma essência adaptada à vida na Terra. Nós somos seres criados por Deus para ter uma vida apropriada neste planeta. Logo, nós somos filhos da mesma essência criadora. Então, nós somos iguais por direito e por criação. Esse é um conceito ao qual nós temos que entender, e entender o valor que tem quando a gente fala de um símbolo cultural como é o instrumento supapo, ao qual ele carrega toda uma cultura por detrás dele, que nos leva a todo esse entendimento, a todo esse raciocínio, e que a hora é importante da gente mapear lugares ao qual houve essa presença dessa cultura negra, e ao qual a gente deve ali exemplificar todas essas passagens aos quais nós podemos tomar por norte nesse momento e seguir adiante com a nossa missão de sermos seres humanos melhores e compreensivos, para que a gente possa se unir com o planeta, com a natureza, num futuro de mais ordem, de mais fraternidade, de paz e de luz para todos nós. Vem ali.